esta semana tive muitas aulas, muitas gravações também, por exemplo, do podcast Sem Barbas na Língua, com Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Acho que o episódio ficou muito engraçado, fartámos de falar, e desta vez eu falei de palavrões e disse alguns palavrões. Se alguém quiser ir ouvir, está no podcast Sem Barbas na Língua, e foi de facto muito interessante. Acho eu, claro que sou parte interessada, mas foi interessante. Tive também reuniões sobre o novo livro, tive muita coisa e tenho a voz muito, muito cansada. Só hoje tive várias horas a falar alto e não me estou a queixar, estou só a explicar por que razão o episódio talvez tenha de ser mais curto e por que razão tenho, pelo menos eu sinto a voz um pouco mais fraca. Hoje gostava de dizer que no último domingo fomos, a Zélia, eu e os meninos, o Simão e o Matias, ao Museu do Terremoto, que tem um nome em inglês, e seria para um episódio inteiro só discutir por que razão é que aquele nome é em inglês, chama-se Quake, mas pronto, é o Museu do Terremoto de Lisboa, ali na Junqueira, e fomos, já sabíamos que muitas pessoas gostavam do museu, mas não sabíamos exatamente o que é que iríamos ver. É um museu que é uma experiência com tempos marcados, não estamos propriamente livres a andar pelo museu, vamos passando pelas várias salas, algumas são salas quase cinematográficas, em que estamos dentro de um filme, outras são um pouco mais livres, mas a verdade é que é uma experiência muito, muito engraçada. Os miúdos gostaram, deu-lhes também algumas informações sobre o que fazer em caso de terremoto, o que é sempre útil. Eu recomendo vivamente, principalmente a famílias, passarem por aquela experiência e conhecer um pouco mais da história de Lisboa, e não só da história como se mostra bem no museu, da história da Europa e do mundo. E isto não é só para fazer recomendação do museu que estou a fazer este episódio, mas também para dizer que no final tem, o que também já é típico em muitos museus, uma pequena loja com uma parte que tem livros, e estavam lá vários livros sobre o terremoto. Um deles já falámos aqui algumas vezes, o livro de Rui Tavares, o pequeno livro do grande terremoto. Também lá estava um livro em inglês, This Gulf of Fire, de Mark Molesky, que eu ainda não li, mas trouxe um livro também sobre o terremoto. Ele é um investigador dos Estados Unidos que escreveu este livro sobre o terremoto de Lisboa e sobre as suas consequências, e sobre as suas consequências não só em Lisboa, mas também para a ciência europeia. E estava lá um outro livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, famosas autoras, de Uma Aventura. Neste caso não é um livro de uma aventura, é um livro de outra coleção que se chama Viagens no Tempo, que tem ilustrações de Arlindo Fagundes, também é da Caminho, e estava lá o livro O Dia do Terremoto, que eu li quando era mais novo, e lembro-me perfeitamente de ter sido um livro de que gostei muito naquela idade. Eu trouxe o livro por graça, para ver até se convencia os meus filhos a ler. É um livro um pouco infantil para mim, mas é sempre engraçado folhear e ver o que está aqui. É curioso como eu cheguei à conclusão que gostei muito deste livro nesta altura. Na altura em que li o livro do Rui Tavares foi também muito importante para mim, porque mostrava o que era possível fazer na área da não-ficção em português. Portanto, foi uma inspiração nesse ponto. Não estou a dizer que alguma vez escrevi um livro parecido com aquele, ou sequer tão bom, mas nem perto. Mas deu-me uma inspiração para tentar, pelo menos, escrever bem sobre aquilo que me apaixona. E agora estou a pensar, será que o terceiro livro, este livro em inglês sobre o terremoto, também vai ter este impacto em mim? Talvez. De repente já começo a ter aqui uma pequena coleção de livros sobre o terremoto de Lisboa. E pronto, foi apenas um pequeno episódio. A minha voz está a doer, não a voz, mas a garganta. Um pequeno episódio para recomendar um museu, para falar de um livro da minha infância, e para falar de um livro que li depois enquanto adulto, e para falar de um livro que vou, espero eu, ter tempo de ler em breve. Muito obrigado, bom fim de semana, e estou ao dispor para mais comentários. Não tenho respondido tanto como eu gostava aos comentários. Às vezes há coisas que acabam por ir ficando para trás, mas por favor, comentem sempre que quiserem, porque eu gosto muito de ler os comentários que vou recebendo em pilhadelivros.pt. E não se esqueçam de ir ouvir o episódio do podcast Sem Barbas na Língua. Então, até breve.